A nossa presença e a nossa intenção tornam-se cada vez mais claras para o número crescente de pessoas sem preconceito. Milhares de habitantes da Terra esperam com impaciência a nossa aparição visível. Alô, marciano, aqui quem fala é da Terra. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pods Frio, o podcast do Calafrio, disponível nas principais plataformas de podcast. Siga nosso perfil na plataforma de execução para ficarem por dentro de todas as novidades e apoiar aqui o projeto. Nos sigam nas redes sociais, o @calafrioreal, e meu Instagram é o @mreduardoalexandre. Também temos Twitter e página no Facebook. Esse é o Outubro de Dar Calafrio. No mês do Halloween vamos movimentar esse podcast com conteúdo e nesse episódio vamos falar de um ser extraterrestre que se popularizou nos anos 90 como uma entidade que enviava mensagens por telepatia e até mesmo por aparelhos eletrônicos, que é conhecido como transcomunicação. Nosso episódio de hoje vai abordar Astar Shiran, ou Astar Shiran, como vocês preferirem. Medo, mistério, sobrenatural, forças ocultas, extraterrestre, sexto sentido, crimes, mistérios não solucionados. Gente, esse episódio, assim, eu acabei criando ele porque eu ouvi falar algumas vezes sobre essa entidade, sobre esse ser, e é algo muito dos anos 90, assim, eu já tinha assistido alguma coisa, e daí me veio a ideia, não é algo muito falado e tem muita gente que não conhece, então acho bem interessante falar isso no Pods Frio. Já vamos aproveitar agora e falar no Halloween, né, no mês do Halloween. Então vamos começar agora. Astar Shiran, ou simplesmente Astar, é um personagem conhecido entre adeptos da influência espiritualista e também da Nova Era, como um ser que habita e age a partir de um plano superior de existência. Esse plano de existência seria ou todos os planos materiais e que se interconectariam ao plano concreto, porém de menor massa que o plano concreto. O plano concreto seria esse que a gente vive, de forma interna e invisível, como forças ainda sendo inicialmente explanadas pela física quântica. A figura do Astar lembra um ser andrógeno, assim basicamente. É um alienígena loiro, de 1,90 m, segundo os estudos sobre ele, olhos azuis, mora na constelação de Alfa Centauro e seu nome quer dizer o sol que mais brilha, em sânscrito. Nossa, hein, gente, tem até significado no nome. O Astar, ele usa uma roupa de astronauta com uma insígnia no peito, símbolo da frota intergaláctica, grupo de naves que ele comanda para zelar pela segurança da Terra. Seu contato no Brasil foi com o baiano Paulo Fernandes, primeiramente, que é autor de O Jovem que se Comunicava com Extraterrestres. O Astar, ele também é presidente da, abre aspas, ONU, fecha aspas, intergaláctica, na qual Jesus, ou Lord Sananda, é o representante da Terra. A organização nos protege do mal que vem de outras dimensões, trabalhando para a evolução espiritual e científica dos terráqueos. Os que já estiveram com Astar garantem que ele é mesmo sedutor, caso de Teresa Moreira Garcia, uma dona de casa de 55 anos que chora de emoção sempre que toca no assunto. Abre aspas, isso é antigo, tá, gente? Tem um olhar penetrante e é lindíssimo. Ele transmite uma paz enorme, fecha aspas. A terceira vez que Teresa viu um disco voador foi em 1977, quando abriu a janela do quarto e deu de cara com um imenso objeto oval luminoso. Abre aspas. Acordei meu marido e contei que estava vendo um OVNI, mas ele me mandou dormir, fecha aspas. O marido assim não deu a mínima. Astar Shiran seria interpretado como um anjo de nível maioral, recebendo instruções de outros seres de maior magnitude.
e que transmitiria essas instruções a anjos de menor magnitude, sendo assim, portanto, uma autoridade. Teria se apresentado a pessoas comuns desde os anos 50, identificando-se como um guerreiro e comandante da frota dos homens do espaço. Sua existência como ser do plano concreto teria se dado na pessoa do personagem mitológico Kemet Osiris, e aos que se inclinaram a crer na fraternidade branca, difundida por Helena Blavatsky. Ele é identificado como Serapis Bey, um ser pertencente ao grupo de seres chamados de Mestres Ascensos, um grupo de pessoas que alcançam o nível intelectual e moral a nível da divindade e que se sincretiza ao grupo dos bodhisattvistas da crença budista. Já na Umbanda é familiarizado com o caboclo Sete Encruzilhadas e o Preto Velho Pai Tomás, e para os hindus ele estaria familiarizado a Babaji, um ser eterno que teria contatado Ioges por séculos de geração a geração nas montanhas da Índia, mas sua existência é muito difundida entre os entusiastas da existência de vida alienígena, principalmente no Brasil, nos anos 90, após 1996, quando uma fita cassete foi interceptada e nela é registrada psicofonicamente uma mensagem assinada por Astar Shira, o comandante dos Homens do Espaço. Na fita, uma voz rígida e de ânimo bélico se apresenta como Astar e expõe a presença dos Homens do Espaço com o fim de auxiliar os seres humanos do orbe terrestre em seu caminho, e alerta também sobre bombas atômicas, guerras desenfreadas e caos. Então, gente, esse é o ponto que eu queria chegar. Que assim, o Astar, ele se popularizou muito no Brasil, muito não, né? Mas ele se popularizou mais no Brasil por conta dessas fitas, falando uns 20 minutos em média, sobre várias coisas. Ele diz que é o Astar e fala um pouco sobre planos de paz, que as pessoas têm que mudar, então é algo bem assim profético e também é uma mensagem de paz. Mas isso se popularizou muito aqui no Brasil, essa fita, porque as pessoas gravavam e muitas diziam que o rádio começava a tocar aquela frequência, então eles gravavam e tal, então é algo bem misterioso e que é muito anos 90, assim. Na mesma fita, ele também afirma estar atuando a serviço do Rei dos Reis, que age do alto em uma missão bastante ingrata. Essa mensagem teria ocorrido ou não em resposta ao reconhecimento do governo brasileiro da existência de vida alienígena, o segundo país do mundo a admitir. Isso não é fato, gente, isso foi encontrado ali como uma das motivações, assim, mas é algo que não é explícito. Também houve historicamente outra mensagem psicofônica, só que dessa vez interceptando um sinal de TV aberta nos Estados Unidos em 1977, assinada por um ser que se identificava como Vrilon e era do comando de Astar, tendo em seu teor quase o mesmo enredo da mensagem do Astar, aquela anterior, e que remete ao lembrete da presença do comando Astar e dos perigos que a guerra nuclear poderia representar ao planeta e à humanidade terrestre, segundo indícios. Astar seria, portanto, o líder desse comando operacional que seria responsível aos apelos humanos, atuando dentro das leis do livre-arbítrio, e sua existência se encaixa na consciência coletiva como uma lenda urbana, já que muitas pessoas afirmam ter contato com Astar até hoje, principalmente por meio de sonhos e visões, o que o torna um personagem de crendice mundial, que sintetiza a existência de humanos de sociedades e etnias diferentes das que conhece comumente, o que remete a extraterrestres, intraterrestres, intradimensionais e seres ocultos. O movimento Astar é estudado por acadêmicos como uma forma proeminente da religião OVNI. OVNI nem é uma religião, né, gente? Mas muitos acreditam que o Astar ali, ele tá dentro dessa mesma vibe dos OVNIs. Então, primeiro foi essa mensagem, na verdade, americana, em 77, que aconteceu supostamente nos Estados Unidos, no mesmo modelo, mas era o Vrilon que se identificou nessa mensagem. E depois, nos anos 90, teve essa do Brasil também, né? Agora vamos para as partes de contato aqui, os contatos mais conhecidos com o Astar.
George Van Tassel supostamente teve canalizações, psicografias em 1952. O Aster Sheeran, ele teria então contatado o norte-americano e alertado sobre os perigos das, abre aspas, explosões nucleares. Nossa, gente, o Aster ele é mais inteligente do que os nossos governantes, né? Ele é bem contra a violência, então já acho válido. Um comunicado de Aster de 18 de julho de 52, abre aspas. O objetivo dessa organização é, em certo sentido, para salvar a humanidade de si mesma. Há alguns anos em seu tempo, seus físicos nucleares penetraram o, abre aspas, livro do conhecimento, fecha aspas. Eles descobriram como explodir o átomo. Repugnante como os resultados têm sido, que esta força deve ser utilizada para a destruição, não é comparado com o que pode ser. Nós não temos nos preocupado com a sua explosão de plutônio e o 235. É urânio 235? Estamos preocupados, no entanto, com a sua tentativa de explodir o elemento hidrogênio. Esse elemento é vivificante. O original é life-giving, que dá vida, quer dizer isso. Juntamente com os 5 outros elementos no ar que você respira, a água que você bebe, na composição do seu ser físico, em muito de seu planeta material está essa substância atômica vivificante, hidrogênio, fecha aspas. George Van Tassel publicou um livro em 1952 intitulado I Rode a Flying Saucer, que quer dizer basicamente viajei num disco voador, na tradução, né? Mais tarde, Aster entrou em contato com Challenger com a média americana Ethel Ferrell, ainda na década de 50, e disse comandar um exército de homens do espaço. Dessas canalizações nasceu o livro In Days to Come, em 1957. Ele dizia estar em contato com Jesus Cristo, que iria voltar em breve em um disco voador. O seu sotaque em inglês era uma versão estranha do inglês da King James Version, com palavras como themselves, com o claro objetivo de se adaptar à esfera de crenças humanas, a fim de simplificar sincreticamente o entendimento emocional do escopo de suas mensagens, a compreensão de pessoas crentes na Bíblia como um livro sagrado. O neologismo baseado em themselves, quando correto, desde o inglês antigo é yourselves. Isso seria como vós sois, ou vós estáis, ou tu estás, né? Ou dar-losei a vós. A sua mensagem é assegurada, pois ele diz que vem corrigir nosso planeta. Aster, segundo aí as pesquisas, parece ter a faculdade de adaptar a sua mensagem ao máximo ao sistema de crenças do receptor, até mesmo em sua aparição física, que pode ser por vezes diferente de um observador para o outro. Essa faculdade é algo comum em comunicações intermundo, possivelmente em respeito às leis do livre-arbítrio da física quântica, que prevê o imperador do observador sobre o observado, como no que se refere à superposição de ondas do experimento do gato de Schrödinger, que eu nem sei, gente, o que é isso. Já em 1956, Aster entrou em contato com o círculo de médiuns alemães, liderados por Herbert Victor Speer e seus filhos Uwe Speer e Monika Manuela Speer, o MFK Berlim, ou Círculo de Médiuns da Paz de Berlim. Foi através desses médiuns que Aster Sheeran disse ser de um planeta chamado Metaria, do sistema estelar Alpha Centauro, e que sua raça ou grupo se intitulava os Sentinels. Esse círculo de médiuns alemães continuou tendo contatos telepáticos, segundo eles, em canalizações e psicografias, com Aster até, ao que parece, em 1975. Diversas obras surgiram dessa interação. Já no Brasil, em 1965, foi lançado o livro intitulado A Grande Missão Celeste de Aster Sheeran à Humanidade da Terra. Esse livro continha 3 obras do Círculo de Médiuns da Paz de Berlim. Um deles é Antes da Aterrissagem, que o original é Vor der Landung, de 1958.
O outro é Veritas Vincit, de 1959, e De Estrela em Estrela, que o nome original é Von Stern zu Stern, deve estar errada essa pronúncia, de 1970. Outro contato bem popular com o suposto Astor Shira foi o que aconteceu com o italiano Eugenio Siragusa. Ainda que os avistamentos de Siragusa remontem até 1952, não foi até 1972 que ele realmente teve encontros físicos com seres do espaço no Monte Manfred. Segundo ele, estavam presentes 2 extraterrestres nesse encontro, um deles chamado Itzhar e o outro era o famoso Astor Shira. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o caso do Antônio Landulfo Fernandes. Vale bastante a pena destacar esse contato nacional. O baiano Paulo Antônio Landulfo Fernandes, em 1969, quando tinha 21 anos, ele teve um suposto encontro físico com o extraterrestre Astor Shira. Desse encontro, a pedido do próprio Astor, Paulo Fernandes fundou em 1973 uma instituição chamada CEAS, Centro de Estudos Exobiológicos Astor Shira. Esse centro de estudos teria bases filosóficas, científicas e também espirituais. Abre aspas. O objetivo maior do CEAS é a pesquisa da exobiologia, ou seja, da vida além da Terra e, assim, da evolução das espécies no universo. Faz parte também de seu fundamento, enquanto instituição, difundir o vegetarianismo, o não uso das drogas e ainda alertar para outros perigos maiores que a humanidade corre com a iminência de mais um confronto mundial de potências e seus inimagináveis danosos experimentos nucleares. Em 1972, Paulo Fernandes ele também lançou o livro O Jovem que se Encontrava com Extraterrestres, o qual a gente já citou aqui no começo do episódio. Segundo a revista Isto É, numa matéria da época, dos anos 90, os seguidores dessas correntes acreditam que habitantes de outros planetas são os criadores da raça humana ou espíritos mais evoluídos encarregados de nos orientar espiritualmente. Crença sugerida inclusive pelo Livro dos Espíritos, publicado por Allan Kardec ainda no século XIX. Desde então, esses seres visitam a Terra e se comunicam com alguns poucos escolhidos para proteger e ajudar a humanidade, mais ou menos como anjos e deuses de outras religiões. A maioria das pessoas que encontram esses profetas funda seitas, também lançam livros, pelo que a gente viu. Esse tipo de crença começou a surgir no final da década de 40, com o mundo mergulhado nas paranoias da Guerra Fria e também na corrida espacial. Naquela época surgiram os primeiros relatos de OVNIs, logo associados a discos voadores pilotados por extraterrestres, e também é nesse clima que surgem os, abre aspas, contatados, fecha aspas, que são homens e mulheres que recebem revelações de ETs extraterrestres e são encarregados de divulgar a sua palavra, a palavra daqueles. Assim como Buda, Moisés e também Jesus, os contatados viraram os profetas da era espacial, com crenças semelhantes às de outras religiões. A diferença é que suas figuras sagradas são verdes ou usam roupas de astronautas. A história foi meio maldosa nisso, mas enfim. Pela internet a gente encontra ainda várias pessoas que recebem mensagem de Astor ou acreditam no Astor Shira, e é bem conhecido ainda, tá, gente? Para pessoas que têm mais interesse em ufologia e tal, ainda é um assunto em pauta que existe e ainda é bastante comentado. O comando de naves extraterrestres de Astor Shira é formado por seres espirituais de um planeta feliz, que ainda não tem um nome conhecido pelos humanos, de acordo com a ufóloga e espiritualista, apresentadora também do programa Ufologia e Espiritismo, Mônica Medeiros. Não sei, esse programa nem deve existir mais, gente? Essa matéria é meio antiga. Segundo ela, o Shira também foi escolhido como responsável por liderar a ordem de espíritos superiores, que tem como objetivo mandar mensagens mediúnicas à humanidade terrestre. De acordo com a ufóloga, em 1980, uma equipe de pessoas gravou mensagens de Shira por meio da transcomunicação,
Geralmente as mensagens ufológicas vindas de Shira eram feitas por meios telepáticos ou, como preferem alguns, pelo termo canalização. No entanto, a transcomunicação se refere a seres em outras dimensões, sejam espíritos, por exemplo, que podem se comunicar conosco usando aparelhos eletrônicos, como rádios gravadores ou sistemas de vídeo. Há muito ruído nas palavras da gravação, como sempre acontece nesse tipo de comunicação. Além de tudo isso, é uma mensagem bem antiga, né? A gente está naquela época, eu acho que era o que tinha mesmo. Não sei se os extraterrestres também estavam ainda com um sisteminha ruim aqui da Terra. Gente, esse caso do Aster Shira é um caso muito estranho, é muito anos 90, assim. Eu vou trazer algumas coisas, vou tentar trazer para esse Halloween vários assuntos em voga nos anos 90. E essa do Aster Shira é muito louco, porque tinha algumas fitas que as pessoas reproduziam. Vocês já ouviram alguma história de Aster Shira, de alguma pessoa que vocês conhecem? Vocês mesmos já tiveram contato com Aster Shira? Acreditam nesse Aster Shira? Acham que isso é real? Eu não sei, gente, mas acho muito curioso e muito legal, né? É quase uma lenda urbana dos anos 90, imagina receber mensagens em fita e tal, gravar isso e as outras pessoas também poderem escutar, é bem interessante. Tem alguma história para compartilhar conosco? Comenta lá no @calafrioreal. As fontes desse episódio foram o site superabril.com.br, istoé.com.br e a Wikipedia também. Não esquece de seguir nosso perfil na plataforma de execução para apoiar o projeto e ficar por dentro dos novos episódios. Que a luz esteja com vocês e até semana que vem, gente.